levantarei, filho amado, filho querido. Irmãos e irmãs, bom dia a todos. Hoje, 7 de julho, terça-feira, nós vamos refletir o Evangelho no Mateus, capítulo 9, versículo 32 a 38. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo apresentaram Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envia trabalhadores para a sua colheita. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, são várias as passagens no Santo Evangelho, na Santa Palavra, que nós vimos que os fariseus não escondem o desejo de ver Jesus em má situação. Tentam denegrir a imagem de Jesus a qualquer preço, a qualquer custo, e logicamente, como nosso Senhor é santo, eles nunca conseguem. E no trecho do Santo Evangelho de hoje, nós estamos diante de duas reações tão diferentes diante do mesmo fato. Muitos reconhecem estar diante de uma manifestação do poder divino, enquanto alguns encontraram logo uma desculpa para não acreditar. Esses foram os fariseus. E hoje, mais uma vez, no trecho do Santo Evangelho, nós vimos que os fariseus tentam desacreditar os milagres realizados por nosso Senhor, que iniciou o Santo Evangelho relatando para nós que a cura do mudo, que voltou a falar e que foi expulso dele os demônios. O Senhor, que depois de ter curado esse homem mudo e expulsado o demônio, os fariseus começaram a dizer começaram a zombar de Jesus, começaram a acusar Jesus, dizendo que ele expulsava demônio em nome do chefe dos demônios. É só nesta acusação vazia, sem sentido, nós podemos perceber, já é o suficiente para entendermos porque o mal não tem força contra o nosso Senhor. O mal não vence o bem, porque trata-se de um império já dividido. O império dividido é um império destruído. E Jesus não dá importância a tudo aquilo, ele que é puro, que é pureza, que é puro amor, que é santo, sem dar importância àquelas acusações feitas pelos fariseus, ele continua, diz a palavra, ele continua a percorrer povoados e cidades. Ele ensina nas sinagogas sobre o reino. Ele continua a sua caminhada curando doenças, vários tipos de enfermidades, todo tipo de enfermidade, diz a palavra. E aí então ele depara com a multidão, ele vê uma multidão desorientada, perdida, abatida, como ovelha sem pastor, diz a palavra do Santo Evangelho de hoje. Isso, irmãos e irmãs, como muitos de nós que às vezes estamos perdidos, estamos desamparados, estamos abatidos, e tudo culpa do pecado que existe em nós, do fundo ruim que existe dentro de nós. A nossa arrogância, nossa autossuficiência em acharmos que somos capazes
de caminhar sozinhas. Está aí o nosso maior erro, achar que não precisamos do direcionamento do nosso Senhor. Aí então nós nos vemos perdidos, nós quebramos, né, conforme nós costumamos dizer, achei que podia e quebrei a cara. Aí então nós quebramos a cara, vemos e entendemos que não somos nada sem o nosso Senhor, não somos nada sem o nosso pastor para nos guiar. Então Jesus, diz a palavra, ele compadece daquela multidão que hoje somos nós. Hoje somos nós. Nós que muitas vezes estamos perdidos, desamparados, carente desse direcionamento. E Jesus, ele se compadece de nós, de cada um de nós hoje. Ele sabe que a necessidade de pessoas para conduzir aquele povo da época e nos conduzir é grande, porque era grande a multidão. Então, Jesus diz aos seus discípulos, ele fala para os seus discípulos, né? Como está dizendo também hoje para nós, pedi, é o próprio Jesus mandando, pedi ao dono da messe para que envie trabalhadores. Então é isso que devemos fazer, pedir ao Senhor que capacite nossas lideranças, que suscite nos corações de leigos vocacionados, né, que suscite vocações a prestar serviço ao reino, a ir à luta. É disso que o Senhor quer. O Senhor quer nos usar, o Senhor quer o nosso serviço. Ele não precisa, mas Ele quer nos usar. Ele quer nos dar essa oportunidade gratificante, para que possamos resgatar o que estão desorientados e abatidos. O Senhor está de braços abertos a nos acolher. Ele quer nos capacitar. Basta que nós abramos os nossos corações, irmãos e irmãs, que nós estejamos dispostos verdadeiramente a fazer tudo diferente, abandonando o nosso passado, deixando a nossa vida de pecado, assumindo uma vida nova, uma vida sem manchas, sem pecado, que nós tenhamos o coração mais acolhedor. Isso falta muito em nós, um coração acolhedor, um coração humilde, que nós possamos ser renovados no Espírito e verdadeiramente, com muita coragem, dizer sim para o sim e não para o não. Ou seja, denunciar as injustiças e anunciar o Evangelho. Pregar a justiça e denunciar as injustiças. O sim para quando for sim e não quando for não. Fora isso, como já aprendemos, o que não vem de Deus, ou seja, é sim para sim e não para não. Além disso, tudo que vem além disso vem do maligno. Nós devemos tomar posse desta verdade, da única verdade, de que fomos criados por Deus e para Deus. Deus nos criou para Ele, para o seu reino. Portanto, que nossas ações sejam unicamente para a honra e glória ao nosso Senhor. Honra e glória do nosso Senhor. Que nós devemos nos colocar como pessoas dispostas, como trabalhadores dispostos a trabalhar na messe do Senhor. Que nós possamos ter o nosso Deus como centro da nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado.